Treinando para ir para o Pernambuco, com peixeira? Só que não, né? Paz, queridos. Todo mundo bem? Glória a Deus. O assunto que eu vou compartilhar aqui, eu vou dizer igual o Paulo. Não que eu seja perfeito, que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa que eu faço é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês é algo que o Senhor está primeiro me ensinando. É algo que o Senhor está primeiro falando comigo. Sobre TSD. O que significa TSD? Tempo sozinho com Deus. Eu brinco com o pastor Haroldo de que eu achava que nos corações do MDA, eu e meus achos, né? Que nos corações do MDA falta um. Que tem o reino de Deus, daí tem a igreja global, a igreja local, aí tem o grupo, aí tem o discipulado 1 a 1. Mas para mim ainda falta. Falta o nosso relacionamento com Deus. O nosso tempo só com o Senhor, porque o tempo sozinho com o Senhor é o que vai afetar todo o resto. Se nós não tivermos um bom tempo com o Senhor, todo o nosso resto, tudo aquilo que nós fizermos, não vai ser tão afinado com o coração de Deus. Pode até ser que seja feito de uma forma mecânica, de uma forma que a gente aprendeu o caminho das pedras de algumas coisas, mas pode não ser como o Senhor estava imaginando ou como o Senhor sonhou que fosse. Então, eu gostaria de te convidar para abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo 1. E aí eu vou pedir para o Gui nos ajudar e colocar lá o... Fazer a mágica, Gui. Salmo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor, nós te pedimos que tu fales conosco, Pai, na tua palavra. Que em nome de Jesus, que possamos ter um coração como uma terra fértil, Senhor, uma terra que retém daquilo que tu tens para nós. E que possamos, Senhor, frutificar para a glória do teu nome. Que o teu Santo Espírito nos mostre, Senhor, nesta noite, aquilo que precisamos mudar, aquilo que devemos manter, Senhor, aquilo que devemos voltar a praticar. E que em nome de Jesus, Cristo seja glorificado em tudo. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o tema dessa pregação é afiados e afinados. Fiquei pensando, né? Pregação para jovem, a gente tem que pensar num título que chame a atenção. Não sei se chamou, galera. Deu certo minha tentativa? Glória a Deus. Ufa, Deus é bom. Afiados e afinados fala de como nós precisamos estar para fazer a obra do Senhor e de como nós precisamos estar para ouvir do Senhor. Como é ruim ouvir alguém cantando desafinado, não é? Glória a Deus, nós temos o Paulinho na igreja, Deus é bom. Se dependesse de mim, tadinho dos irmãos. Então, estar afiado para fazer algo e afinado é essencial. E nós vamos ver que o TSD tem essa função nas nossas vidas. Então, por primeiro, por que precisamos ter tempo sozinhos com o Senhor? A primeira resposta, ela é muito óbvia. Porque nós somos criados para ter comunhão com Deus. Dá um glória a Deus comigo. Nós podemos ter comunhão com Deus. Por que nós devemos ter um TSD diário? Porque nós podemos. Porque nós podemos nos achegar ao nosso Pai, porque em Cristo Jesus nós fomos aceitos, porque o Senhor nos deu uma nova vida, porque em Cristo nós temos um caminho novo, aleluia, em Jesus. Olha o Betinho se manifestando. Bom. Porque em Cristo Jesus nós podemos nos achegar ao Pai. Os alunos da EDM deram risada agora, né? Eu vi. A palavra diz em 1 João 1,3: E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O nosso tempo com o Senhor é um tempo de comunhão com Ele. É um tempo de ouvi-lo e deixá-lo falar conosco. E como é gostoso quando a gente fala com Deus, não é? E como é gostoso quando Deus fala com a gente de volta, não é? Dizem que a loucura do Evangelho não é a gente falar com Deus. A loucura do Evangelho é Deus responder a gente.
Isso Deus fala conosco no nosso TSD. Tem coisa que a gente ora, que a gente coloca para o Senhor, e a gente chora e fala para Deus, e aí, de repente, surge alguém, do nada, sem saber do que a gente falou com Deus, e parece que estava ali no nosso momento com o Senhor. Porque a pessoa responde a mesma coisa, porque Deus usa para falar exatamente o que a gente tinha orado, não era? Como é gostoso ouvir de Deus. Então o TSD tem essa função. Segunda razão, porque nós não conseguimos entender a vida sozinhos. Gente, quando eu era adolescente, eu achava... Ai, a adolescência da Paulinha. Eu achava que a vida era muito simples. Eu vi os adultos se preocupando com coisas e preocupados com isso, com aquilo, outro, e eu pensava, gente, como assim? A vida é tão simples. Por que eles estão tão preocupados? Eu achava que era tudo muito simples. Aí eu virei adulta. Eu descobri que a vida não é nada simples. A gente não consegue entender a vida por nós mesmos. Nós não conseguimos entender quem nós somos por nós mesmos. Nós não conseguimos entender quem Deus é por nós mesmos. Uma prova disso é que as religiões tentam todas elas definir Deus. Mas só o Evangelho consegue dizer realmente quem Deus é. Então, no nosso tempo com o Senhor, nós vamos começar a entender a vida. Olha o que diz a palavra em Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se nós não passamos tempo com o Senhor, nós vamos sendo enredados por esse mundo, pelas sutilezas desse mundo, pelas meias-verdades, pelas filosofias que são falsas, por coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. Então, se nós não passamos tempo com o nosso Deus, é muito fácil nós nos desviarmos no caminho. Tempo com Deus nos traz para o centro de novo. Só a gente parar, ligar a televisão e ver propaganda. Propagandas, todas elas dizem que nós somos o máximo e que nós merecemos o que há de melhor nessa vida, não é? A gente sempre acha que a gente precisa ter aquilo. A gente tem um celular, daí tem uma propaganda que mostra um celular melhor, daí você pensa, meu Deus, o meu já não presta, eu preciso daquele melhor porque eu mereço, porque eu trabalho, porque eu me canso, porque eu. Quando a gente passa tempo com o Senhor, a gente entende que o centro da vida não somos nós. O centro da vida é Cristo. Quando a gente passa tempo com o Senhor, a gente entende que nós deveríamos não mais pensar nas coisas dessa terra, mas nas coisas do alto. Porque nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, tempo com Deus nos coloca de novo no lugar. Tempo com Deus fala, Paulinha, para, você não é isso tudo não, volta aqui. Quem é tudo é o Senhor. Tempo com Deus nos faz a gente entender a vida da perspectiva correta. De que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas o autor da história é Ele. O centro do filme, o ator principal que vai ganhar Oscar no grande dia de que obra maravilhosa, é o nosso Senhor, não somos nós. Então é para Ele que é toda a glória e toda a honra. Amém? Terceiro ponto. Por que precisamos passar tempo com o nosso Senhor? Ter tempo sozinho com Deus? Porque a nossa memória é fraca. Quem lembra da Dory? A galera jovem aí. Dory do Procurando Nemo, quem tem filho pequeno. A Dory é uma personagem de um desenho animado que sofre de perda de memória recente. Então ela chega, se apresenta para alguém, passa 2 minutos, o que ela faz? Se apresenta de novo. E o engraçado do filme é ela chegando o tempo todo dizendo, oi, eu sou a Dory. Irmãos, a gente é um pouco assim. Nós viemos ao culto, o Senhor fala conosco, nos dá uma palavra, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é grande, que Ele vai fazer, que Ele isso, que Ele aquilo. Aí passa segunda-feira, a gente ainda está um pouquinho afinado. Na terça-feira a gente já vai esquecendo. Na quarta-feira a gente está, meu Deus do céu, nada mais vai dar certo. Essa situação ninguém não vai se resolver, isso e aquilo. E a gente se desespera porque a gente esquece quem Deus é. Tempo sozinho com Deus nos ajuda a lembrar quem Deus é. Davi no Salmo 103 fala, para lembrar a memória ou não se esquecer de nenhum só dos benefícios de Deus. Isso a gente tem que fazer constantemente. Nós temos que trazer constantemente aquilo que nos dá esperança, como diz Lamentações 3. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
O que pode nos dar esperança nesse mundo? Uma palavrinha só. Jesus. Jesus é a nossa esperança. Ele é o único que pode nos dar esperança nesse mundo. Então, passar tempo com Deus é passar tempo para a gente trazer de novo para a nossa mente as verdades que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece que o foco dessa vida não é aqui. O foco é a eternidade. Às vezes a gente esquece que o maior é aquele que serve. Daí a gente fica um pouco chateadinho. Porque não fizeram por mim? Nananana. A gente esquece que Cristo sofreu por nós, pagou o preço do nosso pecado, que nós merecíamos condenação eterna. Às vezes a gente esquece que o Evangelho é do início ao fim pela fé. Então, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Tempo sozinho com Deus é fundamental, porque a nossa memória não nos ajuda. Quarta razão, porque nós precisamos nos alimentar. Coisa boa, né? Gente, isso é uma coisa que eu gosto dessa vida de comer. Eu tenho fome o tempo todo. A Jéssica até brinca comigo às vezes, que ela fala, meu Deus, amiga, de novo com fome. De novo. Eu tenho fome, gente. Eu não sei se vocês são assim, mas um dia legal é um dia que começa com café da manhã. Pode ter uma frutinha entre o café e o almoço. Aí o almoço, um cafezinho da tarde, alguma coisa na janta e bobear algo depois ainda para ir dormir. Deus amado, né? Vocês devem estar pensando, magrinha de ruim. Vou dizer, magrinha de boa que o Espírito Santo transformou, porque de mim mesma eu sou ruim mesmo, tá, gente? Mas o Espírito Santo está fazendo uma obra que ele é bom. Mas a gente come o dia inteiro, não é? Pelo menos 3 refeições no dia. Por que a gente come? Para ter energia, para sermos fortes, para sermos saudáveis, para aguentarmos aquilo que precisamos fazer. Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nos alimenta verdadeiramente, o que alimenta o nosso espírito, o nosso homem interior, é a palavra de Deus. Então não tem como a gente achar que nós vamos ter uma vida forte, uma vida firme, se nós tivermos contato com a palavra só no domingo. Glória a Deus, nós temos aqui, pelo menos, no domingo, na terça e na quinta. Mas o Senhor espera que nós tenhamos na quarta também, na segunda, no sábado, todos os dias da semana, nos alimentarmos da palavra dele, porque é essa palavra que vai nos manter firmes. Irmãos, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. É essa palavra que nós precisamos nos alimentar, ela que vai nos manter firmes diante das circunstâncias. E uma quinta razão, devemos ter tempo sozinho com o Senhor, porque nós precisamos ser limpos. Quem aqui sai da academia ou de um exercício, chega em casa e vai dar um abraço em quem mora junto? Se você faz isso, por favor, não faça mais. Normalmente, quando a gente está suado, que trabalhou, que fez algum exercício, alguma coisa, e chega alguém perto da gente dá um oi de longe, não é? A gente faz assim, deixa eu só tomar um banho, depois eu te dou um abraço. Aí volta todo cheirosinho. Teve uma situação na palavra que Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, eu preciso lavar seus pés. Aí o Pedrão, legal, que é, falou, Senhor, meus pés você não vai lavar. Aí Jesus disse, Pedro, seguinte, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que Pedro falou? Me lava inteiro então, Senhor. Aí Jesus explica, Pedro, seguinte, você já está limpo por causa da palavra que eu tenho pregado. O que você precisa é lavar o pé. Isso representa que durante a nossa caminhada, durante o nosso dia a dia, nós vamos nos sujando. E a palavra do Senhor vai nos lavando. Se nós não tivermos contato com a palavra do Senhor diariamente, é como se nós não tomássemos banho diariamente. E isso para um brasileiro é inconcebível. Como não tomar um banho? Às vezes 2, 3, no verão de Blumenau, 3 banhos frouxo. Então nós precisamos nos lavar, nós precisamos ter esse contato com a palavra. Olha o que a palavra diz no Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra nos mantém limpos. A palavra nos limpa. A palavra é aquele banho gostoso depois de um dia de trabalho. Glória a Deus pelo tempo com o Senhor. Amém?
Então, resumindo, tudo isso é para nós estarmos afiados e afinados com o Senhor. Salésio, quer ser o meu ajudante? Pode ser, pode ser. Melhor ser ajudante do que estar do outro lado, né? Olha só, uma pessoa que manja. Tará. Peraí. Mazá. Alguém cuida? Tira da mão dela? Jesus, crianças não façam em casa. Deixa eu perguntar aqui para os gaúchos. Deixa eu ver, gaúchos ou fãs de um bom churrasco? Aleluia. Fã de um bom churrasco eu também sou. Se eu sei carnear, não. Para os entendidos do lance da carne. O corte da carne influencia no churrasco? É? E a faca influencia no corte que influencia no churrasco? E se essa faca não estiver afiada? Gostei do Gelson. O Gelson fez aqui. Que agonia. Traduzindo. Não dá uma agonia quando você vai pegar um negócio e tá cego? Quer ver fazer um corte com uma tesoura que não vai? Nós mulheres agora nos identificamos nessa, né? Os homens na faca, a gente na tesoura que não vai. Vai dando uma aflição, é uma ferramenta que foi feita para aquilo, mas que não está apta para o serviço. Quando a gente não passa tempo com o Senhor, às vezes a gente é meio que um facão sem corte. Esse eu nem vou perguntar se está afiado ou não, irmão, tá? Quando a gente passa tempo com o Senhor, é como se o Senhor, pela sua palavra, nos afiasse. Vou ficar bem longe. Dá uma afliçãozinha. Tá ótimo já, irmão. Obrigada. Meio Chuck Norris isso, né? Quando a gente passa tempo com o Senhor, a palavra dele vai nos afiando para aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Ele vai tirando aquilo que está cego de nós. Ele vai nos deixando de novo aptos para o serviço. Muito obrigada, irmão. Uma salva de palmas para o irmão Salésio. Gaúcho, tchê. Cuida, né? Será que deixam passar no avião? Nós devemos estar afiados para realizarmos aquilo que Deus nos chama a fazer. Olha o que diz Eclesiastes 10:10. Um machado sem corte exige que o lenhador faça o dobro da força. Mas quem é inteligente, afia o machado. Hashtag fica a dica. Nós somos chamados, irmãos, a afiar o nosso machado. Tem coisa que a gente vai fazendo. Já reparou que tem coisa que a gente faz, e a gente faz, e a gente faz, e a gente faz, e parece que a gente está dando cabeçada? Aí a gente decide parar e fala, tá, Senhor, não consigo, não dou conta, me ajuda. Aí a gente para e a gente ora. Aí no que a gente ora, de repente, as coisas acontecem, vem uma luz, vem uma iluminação, surge alguém, aparece uma... Já reparou nisso? A palavra diz que machado que não está afiado dá mais trabalho. Se nós começarmos a sempre colocar diante do Senhor as nossas situações, o Senhor vai nos afiando para a obra que Ele tem para nós. Olha o que diz um salmo. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Esse é o nosso Deus. Quando nós passamos tempo com Ele, tempo com a palavra, Ele nos afia para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Ele nos prepara para que o nosso corte seja certeiro naquilo que for necessário. Ele nos prepara para que nós não venhamos a ter que usar tanto da força do nosso braço, porque a palavra diz, nem na força, nem na violência, mas pelo meu Espírito. Quando nós colocamos primeiro as situações diante do Senhor, no nosso TSD, no nosso tempo com o Senhor, é como se Deus fosse à frente preparando a situação. E isso faz toda a diferença. O Senhor nos chama a estarmos, então, afiados. Mas não só afiados. Ele nos chama também a estarmos afinados. E para isso eu chamo o Paulinho para nos ajudar. O nosso grande músico que toca muito, coisa querida. Coisa mais querida. Paulinho, por favor, nos ajude.
Se afiados nós devemos estar para realizar o que Deus nos chama a fazer, afinados nós devemos estar para estar em harmonia com o coração de Deus, para estar falando a mesma coisa que Deus fala. Então, o Paulinho vai nos ajudar aqui nesse momento, numa ministração linda do Senhor. Tá funcionando? Chega, dói, né? Paramos por aqui por amor aos irmãos. Gente, é o Paulinho tocando. O Paulinho toca muito. O Paulinho toca, acho que até dormindo ele deve dar conta de tocar. Como que de repente o Paulinho, que toca muito, não consegue tocar um violão? Ou toca e o som não sai estranho? A culpa está no Paulinho? A culpa está num violão que não está afinado. O nosso Deus é um Deus totalmente capaz, apto, perfeito para nos usar. O problema é que se às vezes a gente não está afinado com Deus, o som que sai não é um som que agrada. O violão estava muito de boas antes do Paulinho começar a afiná-lo. As cordas estavam frouxas. Quando a gente não passa tempo com Deus, a gente está muito de boas. A gente está no nosso jeitão, do jeito que a gente quer, relaxado. E aí a gente começa a passar tempo com o Senhor, e o Senhor vai fazendo conosco como o Paulinho está fazendo com esse violão. O Senhor vai nos apertando. Vai falando, Paulinha, nessa área aqui, ó, não tá certo não. Isso aqui você tem que mudar. Nessa outra área aqui, ó, vamos dar uma acertadinha. E o tempo com o Senhor vai nos afinando e vai nos tornando harmônicos para Deus poder tocar em nós uma canção. Para que Deus possa fazer de nós instrumentos que glorifiquem a Deus. Aquele violão, do jeito que o Paulinho estava tocando, o povo ia, se alguém que não conhece o Paulinho olhou para ele hoje e pensou, tadinho do rapaz, vamos pagar uma aula de violão para ele, né? Gosta, né? Vamos pagar. Mas depois de um violão afinado, vamos ver se o Paulinho vai mandar bem. Outra coisa, não é, gente? O mesmo violão. O mesmo violão. A mesma pessoa tocando. O que mudou foi estar afinado ou não. O nosso tempo com o Senhor nos afina. O tempo com o Senhor nos deixa mais agradáveis. O tempo com o Senhor vai tirando de nós aquilo que as pessoas olham para nós e falam, nossa, essa coisa aí não dá, e a gente não percebe. Mas quando a gente passa tempo com o Senhor, Ele vai nos apertando e Ele vai nos amoldando. Ele vai nos afinando para a glória dEle. Paulinho, muito obrigada. Palmas para o Paulinho. Era, né? 1 Coríntios 14, verso 7 diz: É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? A gente sabe que o contexto desse texto está falando sobre oração em línguas, isso e aquilo, mas um princípio está sendo apresentado. Se algo não está afinado, se algo não está sendo tocado de uma forma harmônica, não se entende o que é. Às vezes a gente está tão desafinado, que a galera do Rá-Tim-Bum vai se identificar comigo, que a gente está meio assim, ó, passarinho, que som é esse? Tem hora que as pessoas olham para nós e falam, pelo amor de Deus, o que você fez agora? Tem hora que a gente olha para a gente e pensa, meu Deus, como que eu fui fazer isso? A resposta é, estávamos desafinados. A resposta é, não estávamos tendo tempo com o Senhor. Mas, 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz, mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós passamos tempo com o Senhor, o Espírito do Senhor comunica ao nosso espírito o que é a vontade de Deus. Que coisa linda, não é, gente? Como é bom passar tempo com o nosso Senhor. Então, nós somos chamados a estarmos afinados e afiados. A questão é, como?
Como então ter tempo sozinho com Deus? Primeira coisa, não existe uma regra. Tempo sozinho com Deus é o teu tempo sozinho com Deus. Então vai funcionar de um jeito para um, de um jeito para outro. O importante é que a gente tenha tempo com Deus. Nunca vai ter uma cartilha assim. No seu tempo com Deus, nos 3 primeiros minutos, ore e tal oração. Depois abra no... Não, irmãos. É relacionamento com o nosso Senhor. É relacionamento com o nosso Pai. Então não tem uma regra. Mas existe algo muito importante. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo no nosso tempo com o Senhor. Então o que nós vamos ver aqui agora são algumas dicas, bem breve. Primeira dica. Tenha uma postura correta. O que isso quer dizer? Que nós nos achegamos a Deus sabendo que Ele é Deus. A nossa postura não pode ser: Deus, eu ainda tenho crédito contigo. Brincadeira. A nossa oração tem que ser: Senhor, eu sei quem eu sou. Se eu posso me achegar aqui hoje é porque o sangue de Jesus Cristo me lavou, me perdoou, me purificou. Se eu posso estar aqui hoje, Senhor, é porque foi a tua obra maravilhosa da cruz, não é por mérito meu, é pela graça tua. E, Senhor, é nesse sentimento de humildade, é nessa posição humilde de filho que eu me achego a ti, sabendo que tu és Deus, que tu és Senhor. Então a postura correta vai fazer toda a diferença no nosso tempo com Deus. Nós precisamos nos achegar sabendo que Ele é Deus. Olha o que diz o Salmo 42:1. Assim como a corça geme de desejo pelas correntes de águas, assim também minha alma geme de desejo por ti, Deus meu. Uma postura correta é uma postura que deseja Deus. Nosso TSD também não pode ser aquela coisa assim: então agora eu vou ter um TSD, porque falaram que eu tenho que ter TSD, porque foi uma menina lá na frente com um facão, até fiquei com um pouco de medo, ainda bem que foi o Salésio que mexeu, daí deu tudo certo. Mas assim, né? Não, irmãos, TSD não pode ser por obrigação. Tem que ser por desejar estar com o nosso amado. Não é chato quando a gente vai contar uma história para alguém, a gente chega todo empolgado. E a pessoa faz, Aí você tenta contar um pouquinho mais e a pessoa diz, e continua. Dá vontade de continuar falando? Se a nossa postura com Deus for essa, Deus querendo falar conosco por intermédio da sua palavra e a gente preocupado com todo o resto, com o que vai acontecer, com o nosso dia, com o WhatsApp, com isso aqui, irmãos, na boa, não vai fluir. A nossa postura tem que ser de desejar a presença do nosso Deus. É Ele que nos satisfaz. Amém? Segunda dica. Defina um horário. Olha, mas não tem regra, daí você fala para definir um horário. Sim, não sei se vocês são tipo eu, mas o dia parece que as 24 horas não são mais suficientes. E se a gente não priorizar o Senhor, não colocar o Senhor na nossa agenda, vai dar tempo para tudo no nosso dia, exceto para Deus. Eu sou, por natureza, uma pessoa que funciona melhor à noite. De manhã, sou muito na manivela. O pessoal que trabalha aqui na igreja já deve ter notado que eu de manhã... o dia vai terminando, eu vou tendo mais pique. Glória a Deus. Então, eu sempre fui daquelas que dizia assim, eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. O meu melhor período é à noite, então o que eu faço? Eu vou dar para o Senhor à noite. Eu era dessas. Se você é assim, não tem nada de errado. Eu vou te contar a minha experiência. Meu dia era tão cheio que chegava no final do dia, eu já estava esgotada. E o que era para ser o meu melhor para Deus, na verdade, estava sendo um resto para Deus. De um tempo para cá, comecei então a tirar um tempo de manhã, mesmo sendo na manivela. Senhor, tu sabes, vamos lá, tem um pouquinho de paciência comigo, eu vou dar conta, não vou dormir. Tu sabes. E comecei a não mais dar para o Senhor aquilo que eu achava ser o melhor, mas que no final das contas não era, mas comecei a dar para o Senhor as primícias. Comecei a dar para o Senhor a prioridade do meu dia. Irmãos, eu vou te dizer, não tem muito tempo isso, tá? Mas eu vou dizer, já tem feito tanta diferença. O meu dia parece que começa diferente. O meu dia começa mais afinado. Dizem que instrumentos você afina antes do concerto e não depois. Imagina o Paulinho vir aqui fazer todo o louvor, com o violão todo desafinado e depois ele afina. Faria muito sentido? Passar tempo com o Senhor pela manhã, fala disso. Fala da gente se afinar com o Senhor para aquele dia.
Olha, mas eu funciono melhor à noite. Glória a Deus, tira um tempinho, se puder, de manhã, um tempinho à noite. Olha o que a palavra do Senhor diz. Salmo 1, do 1 ao 3, nós lemos, que diz que medita na lei de dia e de noite. Mas olha o Salmo 143, 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Esse texto mexeu muito comigo, porque me fez entender que se eu paro pela manhã, o Senhor pode me mostrar o que fazer durante o dia. Quando eu parava só de noite, o Senhor me mostrava o que eu deveria ter feito durante o dia. E isso tem mudado, irmãos, na minha vida. Eu posso dizer assim, mais uma vez, como Paulo falou, não que eu seja perfeito. Para eu conseguir levantar, sabe o que eu tenho que fazer? Vou abrir meu coração e vou me expor. Eu tenho que deixar o meu celular tocando com uma música alta na outra ponta do meu quarto. Porque se eu deixava do lado, a soneca querida me fazia apertar uma vez, 2 vezes, 3. E quando eu via, o tempo do Senhor tinha ido na tal da soneca. Falei, a soneca assim não vai me vencer. Comecei a botar o celular na outra ponta do quarto, que me obriga a levantar. Uma vez que eu levanto, falo, não, agora já estou de pé também, agora é o tempo com o Senhor. Então, o tempo com o Senhor pela manhã faz toda a diferença. Essa frase me marcou muito. Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o restante do dia. Eu achei muito forte. Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o restante do dia. Então, ter tempo com o Senhor de manhã é importantíssimo, irmãos. Terminar o dia com o Senhor também. Terceiro ponto de dica para o nosso TSD, escolher um local. A palavra diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui nos ensina um princípio. O nosso lugar de oração tem que ter um lugar secreto. Para quê? Para a gente poder chorar, para a gente poder gritar, para a gente poder louvar, para a gente poder falar para o Senhor coisas que a gente só tem coragem de falar para o Senhor. Para ninguém vir incomodar falando, mas você está falando muito alto, está me atrapalhando. Não, eu estou separado, é o meu tempo com o Senhor. Então, definir um lugar sossegado, um lugar quieto, um lugar que é privado, faz toda a diferença no TSD. Eu diria que o lugar tem que ser confortável também, tá? Igual a nossa sala de oração, que tinha um tapetinho, tinha um puff. Que delícia aquilo, né, gente? Meu Deus no céu. Meu Deus, que maravilhoso aquilo. Tem que ser confortável, mas aí fica a dica que não seja tão confortável. Porque daí eu tava nessa pegada de manhã, minha primeira semana na experiência do TSD pela manhã. Celular aqui, tentando vencer ele, daí eu acordava e sentava na cama. E começava a ler na cama. E de repente, dormi. Confessando para vocês, então escolha um lugar confortável, mas que não seja tão confortável assim a ponto de você cair no sono. Dica de quem já testou disso e não deu muito certo, tá? Quarta dica, seja constante e disciplinado na busca diária. Olha o que o Salmo Isaías diz. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Essa palavra nos ensina sobre buscarmos ao Senhor diligentemente. Olha, mas daí eu falhei um dia, daí eu acho que Deus quer o meu couro, daí eu nunca mais vou ter um TSD porque eu falhei, eu fiz um propósito e eu falhei. Irmãos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, nós avançamos. Nós precisamos focar em sempre melhorar. Como que era a musiquinha? Olha o coral dos pastores da Igrejava. Olha que lindo, gente. Sempre melhorando no Senhor. Nós precisamos ser assim. As riquezas de Deus são gratuitas, mas não são baratas. As coisas de Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor, são gratuitas porque recebemos pela graça de Deus, mas elas não são baratas, têm um preço. Nós precisamos buscar. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Parte da gente. Deus já fez tudo. Agora é a nossa parte. Nós precisamos pagar um preço em buscar ao Senhor. Amém? Tenha materiais.
Paulo, depois de ter dito, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele disse esse versículo aqui. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, quando você estiver no seu TSD, tenha a sua Bíblia, e aí a dica é, tenha uma Bíblia de papel, não tenha a Bíblia no celular, porque vai dar uma notificaçãozinha ali que pode te tirar do... né? Tenha um caderninho para anotar o que o Senhor fala, para anotar as orações, para anotar aquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Tenha um CDzinho de fundo, CD do GC, rolando uma musiquinha, assim, é tão gostoso louvar o Senhor, não é? Então, prepare o ambiente para você ter um encontro com Deus, isso faz toda a diferença. E por fim, divida o tempo entre orações, meditação bíblica e adoração. Então, no TSD a gente pode orar, e a palavra diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente pode ter um caderninho de oração. Os nossos motivos pessoais, motivos de outras pessoas, orar por outras pessoas, pelos discípulos, pelos grupos, pela família, por amigos, orar por nações, orar por situações da nossa nação. A gente recebe aqui no começo do mês sempre um panfletinho de motivos de oração, a gente pode usar disso para ir orando. Então, no tempo com o Senhor, a gente precisa apresentar a Deus as nossas orações. Devemos também meditar na palavra. Oramos, pegamos da sua palavra, começamos a ler e a gente deixa aquilo entrar em nós. Não só a leitura dinâmica da Bíblia, sabe assim? Não, hoje eu tenho que ler 5 capítulos, daí eu vou lá e leio, pronto, Senhor, venci, fechei, marquei que eu li, fechou, show. Isso não vai produzir muito efeito em nós. O que produz efeito é o meditar na palavra, como diz Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E para adorarmos, a palavra diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Tem dia que o nosso louvor brota, a gente está feliz, a vida está fácil, está tudo bom, está tudo certo, glória a Deus, a gente vive cantando. Tem dia que o nosso louvor, irmãos, é um sacrifício. Tem dia que o nosso desejo, a nossa alma não quer louvar a Deus. Nesse dia, Deus continua sendo digno de receber toda a nossa adoração. Amém? Então, nós podemos, se não temos devocional ainda, se não temos um tempo sozinho com o Senhor, nós podemos começar hoje. Se nós já temos, nós podemos, então, se nós temos, mas deixamos, por alguma razão, recomeçar. E se você olha e fala, não, Paulo, eu tenho, tá legal, show de bola, nós podemos sempre no Senhor melhorar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Convidar o pastor para orar por nós. E que o Senhor... Não, para ele. Que o Senhor nos abençoe a termos esse tempo com o Senhor.